Hoje eu vou fazer massa fresca. Como vai ser a primeira vez que eu vou fazer massa fresca, eu vou fazer uma quantidade pequena e também eu vou estrear a máquina de fazer macarrão, de cortar. Então, eu já separei aqui 2 ovos e 200 gramas de farinha de trigo. A proporção é sempre 1 ovo para 100 gramas de farinha de trigo ou farinha de semolina. Só que essa eu não encontrei aqui na cidade. Então, vou colocar primeiro os ovos no processador, depois a farinha e bater e vou mostrar para vocês. Pronto, os ovos e a farinha já estão aqui e eu agora vou bater. Como este processador é muito pequeno, eu tive que retirar a massa e manusear um pouco com as mãos e fazer a bola da massa, que eu vou agora colocar no plástico filme e levar para descansar na geladeira por 30 minutos. A massa já descansou. Eu agora vou tirar do plástico filme e abrir um pouco dela para colocar na máquina para mostrar para vocês como é que usa a máquina para cortar a massa. Eu separei um pedacinho pequeno de massa porque eles recomendam, na primeira utilização da máquina, você passar uma massa para depois descartar, para retirar qualquer sujeirinha que possa ter ficado ainda após a limpeza, que você deve fazer com um pano úmido e depois passa um pano seco e também nas partes de corte um pouco de farinha com uma escovinha com cerdas macias para retirar. Coloquei a máquina desse outro lado porque na parte de mármore tem uma espessura muito grossa e aí não dá para ajustar a máquina. Essa máquina ela deve ficar bem presa na bancada e a alavanca também. Eu já coloquei um pouquinho de massa. Desse outro lado aqui tem a graduação, que nessa máquina vai do 1 ao 5. E você tem que puxar um pouquinho para fora para poder rodar, para mudar a numeração. Quando vocês girarem a manivela, certifiquem-se que ela está bem presa aqui, assim também como a máquina na bancada. Agora eu vou passar mais uma vez. Eu vou dobrar essa massa aqui e vou passar de novo. Eu já passei a massa na máquina 2 vezes no grau 1 e uma vez no 3. Porque, para lembrar para vocês que essa massa aqui, eu só estou passando para fazer uma limpeza na máquina antes de usar, para fazer a massa. Quando você for usar a massa na parte de corte, você transfere a manivela daqui para cá, para que você, no lugar onde você for cortar, né? Se for nesse aqui ou se for nesse aqui. A
a massa vai sair aqui desse lado, né, cortada, e depois você tem que colocar essa massa para secar. Agora, essa aqui já é a massa que eu vou preparar para cozinhar. Eu já passei uma vez na graduação 1 e eu vou passar de novo mais 3 vezes. Cada vez que você for passar de novo na máquina, você dobra ela ao meio. Então, aqui está uma pequena amostra da primeira massa fresca que eu fiz na vida. E na próxima receita, eu vou experimentar fazer a massa sem ser com processador e ver se faz alguma diferença em questão de sabor. Essa massa aqui tem que cozinhar na água fervendo entre 3 e 4 minutos. Eu particularmente não gosto muito al dente, então eu vou testar antes para ver se esse tempo tá bom para mim. Antes de cozinhar, eu vou deixar secando aqui um pouco e também em breve eu vou ver se eu consigo um varal para ela ficar melhor para ela secar